Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a este canal. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para você. A palavra hoje é quando Deus pede a Abraão o seu Isaque. Essa palavra fica lá no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 2. E a palavra de Deus hoje para a tua vida é: a promessa vai voltar para as tuas mãos, mas primeiro o seu coração precisa voltar para o dono da promessa. Porque enquanto o teu coração estiver no Isaque, Deus vai continuar te pedindo Isaque. Mas quando o teu coração estiver naquele que te fez a promessa do Isaque, Isaque vai retornar para as tuas mãos. Hoje, Deus está aqui conversando com alguém e dizendo: eu prefiro te tomar a promessa do que permitir que a promessa te tome de mim. Mas quando você entender que eu não quero o teu Isaque, mas eu só quero o teu coração em mim, eu devolvo Isaque na tua mão. Deus, ele havia dado Isaque a Abraão. Isaque foi uma promessa de Deus a ele, foi um presente de Deus a ele. Mas teve um dia que Deus disse a Abraão: pega o seu único filho, que você ama, e me entrega como sacrifício no altar. E entenda, sacrifício não é perda, sacrifício é entrega. E Deus deixa evidente que sabia que Abraão o amava e que Isaque para Abraão era único. Deus está dizendo que Isaque é único, porém Abraão já até tinha Ismael também. Mas às vezes Deus chama de único aquilo que ocupa o lugar central do nosso coração. É único não porque não existe outra coisa, não existe outra opção, mas porque é aquilo que define o nosso apego. Abraão tem outro filho, mas ama mais Isaque. Ele tem outro filho, mas tem mais tempo para Isaque. Tem outras promessas, mas tem apego apenas em uma, Isaque. Tem outras coisas indo embora, mas só uma coisa dói quando parece que vai embora, Isaque. Por isso a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova, que Deus tentou a Abraão, porque aquilo que é único pode se tornar um ídolo. E Deus precisava ver onde estava o coração de Abraão, na promessa ou no dono da promessa. Deixa eu te dizer, se Deus tem te pedido Isaque, se Deus tem mexido exatamente naquilo que é promessa, se Deus tem mexido exatamente naquilo que você ama muito, isso não é para te destruir, é Ele fazendo o seu coração voltar para Ele. Porque Deus não disputa espaço, ou Ele é o centro, ou Ele não é nada. Mas quando Deus pediu a Abraão o Isaque, ele levantou sem hesitar. Ele levantou logo cedo, não discutiu, não negociou, ele só obedeceu. E quando ele levantou a mão para entregar, Deus disse: para, porque Deus nunca quis Isaque. Deus queria Abraão. Sabe o que Deus te diz hoje? Quando você entender que eu não quero que você apenas ore por causa de Isaque, mas para ter relacionamento comigo, Isaque bate na porta da tua casa. Quando você entender que eu não quero que você vá aos cultos apenas para ouvir palavra sobre o Isaque, querendo saber sobre Isaque, mas para poder cantar um louvor para mim, para poder me adorar, se prepare, porque a ligação que deu certo chega. Quando você entender que eu não quero que você faça jejuns apenas como moeda de troca, mas para renunciar à sua carne, seus desejos, Isaque volta. É por isso que ali, depois do altar, Deus reafirma a promessa e ainda amplia a promessa, porque antes Deus tinha dito que através de Isaque daria nação, daria descendência, daria bênção sobre as famílias, mas agora Deus acrescenta: por mim mesmo jurei.
Aleluia, porque tudo que vai para o altar volta, mas não volta como antes. Volta diferente, volta melhorado e ainda volta melhor. E a palavra hoje é para te dizer, vai voltar para a tua mão. Mas antes de voltar para a tua mão a promessa, o coração vai ter que voltar para o dono dela. Se você recebe essa palavra, digite amém nos comentários e que Deus abençoe grandemente a tua vida e fiquem todos com Deus.